Vamos agora de futebol 360 sobre a nossa vitória de ontem em cima do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e agora somos líder. Resto de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo na descrição para conferir, mas se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. Ative o sininho de notificações para receber nosso material, chega dando aquele like porque ajuda e eu agradeço, compartilha, comenta e bora ver quem é a melhor defesa, melhor ataque. Vamos conferir a repercussão desse jogaço. Falei do Arrascaeta com 9 gols, vamos falar do Flamengo. Ontem o gol foi do Léo Ortiz, vitória sobre o Galo. Os times voltarão a se enfrentar, como lembrou o Eugênio no início do programa, pela Copa do Brasil no meio da semana, mas ontem deu Flamengo. Personagens do jogo, vamos lá. Bom, bola parada é uma das fases do jogo, damos a importância que ela merece, porque jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada e acreditamos que a chegada do Rodrigo Caio junto com toda a comissão tenha com certeza influenciado muito nessa potência, e agora os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada. Isso é importante, que eles gostem, que eles sintam o gosto por isso e que vejam sempre que resolve jogos. Legal, ter o Rodrigo Caio aí tem essa responsabilidade, uma das responsabilidades, uma das funções do Rodrigo Caio ali na comissão técnica, treinar as bolas paradas do Flamengo, e ontem foi decisivo, hein, André? Para variar, é um time com tantos recursos aí, o lance do Vinha e do Rossi, que o Rony acabou não aproveitando, O primeiro tempo do Atlético Mineiro foi muito bom. O time com a marcação individual, tirando a saída de bola do Flamengo muitas vezes, Tem algumas atuações individuais que não conseguiram se destacar, muito por mérito do trabalho defensivo do Atlético Mineiro. E não foi só na defesa, o Atlético produziu as principais chances, no primeiro tempo. Só que o Flamengo é uma equipe com muito recurso, muitas alternativas. E o gol na situação de bola parada, às vezes a gente até comete injustiça, assim, às vezes a gente, eu digo de uma forma geral, não, mas foi na bola parada, sabe? Foi só um gol de escanteio. Isso faz parte do jogo, isso é mérito, é trabalho. E o Flamengo, esse gol do Léo Ortiz, na baita cobrança de escanteio também do Luiz Araújo, foi o 10º gol de um zagueiro na temporada, Até foi o Lédio Carmona que destacou isso na transmissão. 4 do Léo Ortiz, 3 do Léo Pereira, 3 do Danilo, isso sem contar gols de laterais, Tô falando de gols de zagueiro. Isso tudo não pode ser acaso, Não é acaso, é treinamento, é trabalho e, assim, é muito mérito de uma equipe que consegue te vencer de diferentes formas. É um Flamengo que acho que tem sido constante, com dificuldade de criar chances claras. Isso a gente tem falado desde a volta da pausa. Foi assim contra o Santos, por exemplo. Foi assim no Fla-Flu, onde também numa situação de bola aérea com o defensor também foi determinante. Defensor, digo, porque o Léo Ortiz dá a casquinha pro Pedro fazer o gol. Então, o Flamengo tem esse mérito, mas é um time também que está com dificuldade de criar com bola rolando. E isso apareceu de novo contra o Atlético Mineiro, que vem de um período muito complicado, muito turbulento. Pensando no tempo normal, vinha de derrota, embora tenha se classificado contra o Bucaramanga. Mas o jogo de ontem acho que tem que ser encarado de forma diferente, porque ele mostra, apesar da derrota, de um Atlético que se mostrou capaz de encarar esse Flamengo na Copa do Brasil, que acho que conseguiu fazer boas adaptações. Acho que o Cuca montou o time, mudando a formação ali com a linha de 3, o Scarpa mais pelo lado esquerdo, o Menino pelo lado direito. Acho que foi uma forma que o Atlético competiu com o Flamengo, mesmo tendo todas as diferenças entre as duas equipes, o momento completamente diferente, mas o Flamengo, muito por conta desse mérito, por ter diversos recursos, que chega à liderança do Campeonato Brasileiro com merecimento. Times com mais gols de bola parada no Brasileirão. Mirassol, olha só, hein? 10 gols em bola parada do Mirassol. Gol de pênalti do Mirassol. É verdade. Tem muitos gols do Quinguinaldo. Reinaldo ali com um bom desempenho, uma boa campanha, uma boa temporada no Mirassol. Flamengo 9, mesmo número do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, adversário de ontem. O Bragantino tem 8 e Fortaleza tem 8. 3 dos 6 gols após o Mundial foram de bola parada do Flamengo. E o Felipe Luiz, ele destacou na entrevista, na fala dele, o trabalho do Rodrigo Caio, que foi companheiro dele como jogador e hoje é companheiro ali, um dos auxiliares na comissão técnica, e trabalha essa questão aí da bola parada. Eugênio, no começo do programa, além de destacar aí esses gols de bola parada,
quero destacar ou repetir o que você já trouxe no início do programa, os números que são realmente impressionantes do Flamengo no campeonato. Olha, o time que mais venceu é o Flamengo, 11 vitórias em 16 jogos. O melhor ataque é o do Flamengo, em 16 jogos fez 30 gols. O segundo melhor ataque é o do Cruzeiro, com 28. A melhor defesa é a do Flamengo, 6 gols sofridos apenas em 16 jogos. Óbvio que o melhor saldo de gols é o do Flamengo, 24. O segundo melhor saldo é o do Cruzeiro, com 17. E o time que menos perdeu é o Flamengo, 2 derrotas só. Sabe, só um time tem o mesmo número de derrotas que o Flamengo. Adivinhem quem? Ninguém vai acertar. O Mirassol. Eu também não sabia, eu olhei aqui agora. Só que o Mirassol tem muito mais empates e menos vitórias. Uma dessas derrotas do Flamengo pro Santos, recentemente, né? Na Vila Belmiro, com o gol do Neymar. Uma rara derrota do Flamengo no campeonato. A campanha é excelente. Agora, chama atenção esses gols tantos em bola parada depois do Mundial, né? É claro que é ótimo você ter esse recurso, porque você ganha jogos com esse recurso. Mas se você começar a ficar dependendo só dele, mostra que você não está criando tanto com bola rolando. E não está. Não está criando tanto como já criou no início do campeonato, situações com bola rolando. Claro que você enfrenta adversários, como o Atlético ontem, como fez o São Paulo, né? Times grandes que vão jogar no Maracanã e se trancam. Botam ali linha de 3 zagueiros, não sei quantos volantes à frente da área. O Flamengo tem tido muita dificuldade contra blocos baixos, né, de marcação. Sim, porque acho que todo mundo tem, né? Quando você tem uma defesa bem postada, muito forte fisicamente, que se tranca ali, você vai bloquear os espaços, e sem espaço é mais difícil jogar. Você vai ter que buscar cruzamentos, porque para entrar driblando, tabelando, você acaba tendo dificuldade mesmo, porque não tem espaço para isso. E o Flamengo acabou fazendo alguns gols aí de bola parada, que é um mérito do Flamengo, mas que, por outro lado, mostra o quão difícil está sendo entrar por baixo. Então, ontem a gente viu isso mais uma vez. O Atlético, mais ou menos como fez o São Paulo, se fechou, baixou a linha, ficou trancadinho ali atrás. Repito, times grandes que vão jogar no Maracanã contra o Flamengo. E vou lembrar o que eu falei aqui, né? Lembrando a entrevista do Crespo, após perder para o Flamengo no Maracanã por 2-0, quando ele falou, graças a Deus, só tem um jogo com o Flamengo no Maracanã no campeonato, porque é muito difícil. Então os adversários, eles vão para lá e mudam a sua característica. O Atlético não é um time de jogar assim. Ele teve que mudar para tentar ser competitivo. Botou o Scarpa de ala pela esquerda, botou o Menino inicialmente de ala pela direita, o Saravia como o terceiro zagueiro, 2 volantes à frente, o Vera e o Alan Franco, deixando ali o Hulk, o Coelho um pouco mais à frente. Funcionou até que, depois mudou, outros jogadores foram entrando, até que saiu o gol de bola parada, numa falta sofrida pelo Wallace, que para mim deveria ter sido o segundo cartão amarelo do Saravia, que já tinha dado uma entrada dura no Arrascaeta, levou o cartão amarelo, e na falta que originou o gol, ele deu um soco no Wallace, que foi pedir o amarelo, depois ele, o Wallace, levou o amarelo. E aí houve a cobrança da falta, saiu o gol. E aí depois do gol, aí o Atlético tira zagueiro, vai pra cima, tenta fazer alguma coisa. Até tem um chute perigoso ali do Biel. O Flamengo também recua um pouco, mas ele consegue administrar aquela reta final da partida e consegue 3 pontos que lhe devolvem a liderança do campeonato. Você colocou um contraponto aí em relação ao mérito do Flamengo dos gols de bola parada. Você falou, sim, tem feito muitos gols, mas tem tido dificuldades para fazer com... Então eu vou colocar um contraponto ao seu contraponto, permita-me. Claro. Vou lembrar, por exemplo, de um Palmeiras campeão brasileiro com o Cuca em 2016, se eu não estou enganado, que o pessoal fala, Cuca-bol. Amigo... Recurso. Cada vez, o contraponto que eu quero colocar é o seguinte, cada vez mais, com linhas de 5, linha de 6, linha disso, linha daquilo, times fechados, principalmente contra um poderoso Flamengo, ele vai enfrentar, a maioria dos times vão vir fechadíssimos. Sim. Tem que apelar para esse recurso, na minha visão. Se você é bem treinado, não consegue entrar com a bola correndo, como você falou, uma dificuldade... Eu lembrei do Palmeiras de 2016, o próprio Palmeiras do Abel Ferreira, com tantos títulos, cansou de fazer gol de escanteio e não é nenhum demérito. A Alemanha, campeã do mundo em 2014 aqui no Brasil, fez muitos gols de bola aérea, inclusive no 7-1 e em outros jogos que eu me lembro. A França, campeã na Rússia, vários gols também de bola aérea. Infelizmente ou felizmente,
É um recurso cada vez mais usado. Você tem que criar repertório, Abel. Eu não... Tem dificuldade, você tem que criar alternativas de jogo. Diga, Natália, desculpa. Não, você tem que criar alternativas de jogo. O Flamengo... eu vou lembrar um jogo no Mundial. Foi o Manchester City contra o Al Hilal, não, o Al Ahly. O Al Hilal. O Al Hilal. O que ele perde. O que ele perde, inclusive. O que fez o time? Baixou seus blocos ali, o City ficou de um lado pro outro, e não conseguia entrar. Você tem que criar repertório. Não foi efetivo na bola parada, né? Não conseguiu ser eficiente a ponto de não levar para uma prorrogação. O Flamengo, assim como o exemplo que você citou do Palmeiras, é uma alternativa. Quando você tem dificuldade e aí falta um pouco de repertório no sentido dessa bola rolando com essas linhas baixas de marcação, você vai na bola aérea. Você tem bons cabeceadores e te torna um recurso considerável ao longo da partida para conseguir fazer. O Flamengo... Os cabeceadores, você tem que ter bons jogadores para cruzar a bola, né? Isso sem dúvida alguma, né? Porque tem cruzamentos que não dá. Agora, ao longo do jogo, e aí o Atlético Mineiro ele não foi um time que ficou o tempo inteiro com esses blocos baixos de marcação. Em dados momentos como esse que a gente vê, tem esse passe de ruptura, um abraço pro Celso, que usa muito esse termo, e vem da linha de defesa direto pro ataque para esse cara que vai entrar no facão em velocidade. Isso também é um recurso, é um repertório a mais para você ter. Se você tem jogadores de qualidade que estão no seu campo defensivo e conseguem fazer esse passe para te acelerar o jogo nas costas da zaga, você também tem mais um repertório. Então o Flamengo tem alguns. E ontem, mais uma vez, o que funcionou foi a bola parada. Pra mim a questão não é um problema o Flamengo tá ganhando de 1-0 com uma situação de bola parada. Nenhum problema. Pelo contrário, mostra a qualidade. A questão é que tem jogos em que ele não tem produzido tanto quanto ele já produziu. Pega, por exemplo, contra o São Paulo na volta, foi um amasso. Ali produziu muito, ganhou aquele jogo. Mas daí no jogo contra o Fluminense teve mais dificuldade. No próprio jogo contra o Santos, controla a posse de bola, domina territorialmente, mas não criou tanto. Então, assim, a questão não é... Pode se vencer todos os jogos sempre com gol de bola parada, zero erro. A questão é que o Flamengo já tem demonstrado um pouco mais de dificuldade para criar com bola rolando em alguns jogos. Acho que esse é a questão. E assim, ponderando... não é que é uma tragédia, tá tudo. A gente tá falando do líder do campeonato, com melhor ataque, melhor defesa. Sim. As coisas estão muito bem. Então eu não quero parecer aqui que o Flamengo tá em crise. Pelo contrário, o time tá muito bem. Só que dentro da produção ofensiva, o time já conseguiu produzir mais com a bola rolando. Esse só uma observação em relação a um trabalho que está sendo muito bem conduzido, de um time extremamente forte que briga por tudo. Então não é num aspecto negativo, mas é só chamar atenção nesse aspecto, porque é um time que tem tido um pouco de dificuldade na criação com bola rolando. Nesse que você citou, o Flamengo tem, acho que não chega a 10 finalizações. Exato. No jogo. De um time que tem muita posse de bola, aí fica naquilo, né? De você tentar encontrar o espaço o tempo inteiro e não consegue campo para finalização. E é o mérito do Flamengo que todo mundo contra ele se tranca lá atrás. Sim. É o que eu falei. Quem não se trancou foi o Santos. Jogando em casa, o Santos... É claro que ele partiu mais da defesa, mas ele jogou mais o jogo. No Maracanã tá todo mundo se trancando. E isso é porque o Flamengo é muito forte. Sim. Agora, por outro lado, você falou agora há pouco, o Arrascaeta começou muito bem e deu uma caída. Já não tá mais fazendo tantos gols. O Bruno Henrique também não tá fazendo gol. O Pedro fez o gol contra o Fluminense, mas também contra o Bragantino e ontem teve pouca situação ali. Jogo de titular, né? O Plata já não consegue também fazer o que já fez. O Luiz Araújo saiu do banco para dar uma melhorada no time. O Alacian, quando entra, também melhora o time. Esse não tem mais o Gerson. É importante. Então ontem adaptar uma nova forma de jogo. Você está lidando com um momento de transição, também tem isso. Sai o Wesley. Não tem mais o Wesley. Os dois laterais esquerdos, que eram os primeiros na fila, estão machucados. Então ontem o Vinha entrou e ele falou, olha, primeiro jogo como titular dele, jogou 80 minutos, até mais do que o esperado. Mas ele falou, eu não vou ficar indo pro ataque o tempo inteiro que eu não tô pronto para isso. Fiquei mais na defesa. Ele falou isso depois do jogo, não dá para ficar indo o tempo todo. Porque como ele gosta de jogar, subindo ao ataque, mas ele fisicamente não tá bem ainda, não tá pronto, então ele foi menos. Ele tinha entrado contra o Bragantino no final e deu uma arrancada que originou o gol do Flamengo da vitória. Então tem esses poréns também. Então, para estrear aí os reforços, né? Que chegaram, então... Que reforços, né? Vai chegar o Saul, vai chegar o Emerson Royal. Estavam lá no Maracanã, os dois. O Emerson Royal, ainda acho, em relação ao Wesley, eu acho ele abaixo ainda. Eu tô falando momento, tá?
Mas tô falando da transição. Sim, mas tem a transição, exato. Vai chegar o Samuel Lino em algum momento. Então a gente tem que ver. O Flamengo, vamos lembrar que não conta com o Michael, que tá machucado. Também não tem jogado bem, mas tá machucado, deve ir embora. Os dois aí, ó. Os dois apresentados. Saúl e Emerson, ontem no Maracanã. Que eu acho que, assim, acima de tudo, o que eles vão trazer é um frescor para o time. Jogadores que vêm de um tempo de descanso, né? Tiveram todas as férias da temporada europeia, então meses aí parados. Então eles entram numa reta final de temporada no Brasil com o corpo muito mais descansado em relação aos outros que já estão jogando. Então eles vão entregar fisicamente muito pro time. E esse time do Flamengo exige muito fisicamente. Mesma coisa do Samuel Lino quando chegar. Embora o Atlético tenha participado do Mundial de Clubes, então ele não está tão fresco quanto os outros, mas vai estar mais fresco que os jogadores do Flamengo. Então é importante, eu tenho pontuado, esse é o momento de janela que é fundamental você trazer reforços que deem gás para suas equipes, pensando num segundo semestre que vai ser muito puxado para um elenco como o Flamengo, então, que está em todas as competições e que tem pressão para ganhar todas as competições, é muito puxado. Quinta-feira tem o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, do confronto exatamente entre Flamengo e Galo. Primeiro jogo no Maracanã. Bom, o vídeo é isso aí. Cara, segue o líder. É isso que eu quero gritar. Mas assim, agora o Flamengo e todos os outros times, eles estão sentindo a temporada, né? Porque você consegue fazer 1, 2, 3 jogos bons, mas assim, chega uma hora que a perna cansa. O Cruzeiro tava jogando demais agora, ó, perdeu pro Ceará dentro de casa. E o Flamengo é a mesma coisa, porque jogou demais, tá jogando demais. E vai abrir o bico o Jorginho, que chegou da Europa, acha que é que nem lá na Europa? Não, aqui é de 70 a 80 jogos, não é que nem lá. Lá na Europa o máximo é 60 jogos. E olha lá, quando joga todos os campeonatos. E a gente foi preciso, cirúrgico, fazer o básico, ver que o time, de hora que você vê que o time tava cansado. O Vinha, tava morto, cansado demais. Tem hora que o time fica só ali atrás tocando de um lado pro outro. E pra gente ser campeão vai ter que passar por essas fases também. É normal. E já na quinta-feira já tem Atlético Mineiro de novo. Pela série de 3. Só que agora pela Copa do Brasil. Fazer o quê? É o que tem. E a gente vai ganhar dentro do Maracanã pra chegar a fazer o resultado. E lá no MRV, na Arena MRV, a gente se classificar para as quartas de finais. É o que importa. Eu achei que o time ontem estava muito pesado, porque tinha o Vinha na lateral, voltando de lesão. Jorginho, que ele já tá começando a sentir também. O Pedro e a Arrascaeta, o Arrascaeta tem que dar um tempo para ele, porque ele já tá sentindo também. O Arrascaeta não consegue fazer mais uma jogada de efeito, tá cansado, ele chega sempre atrasado, ou então o adversário sempre chega mais rápido e toma a bola dele. Quantas vezes ele não errou passe? Mas é isso aí, o Flamengo ganhou, isso é o que importa. E a gente é líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, 2 pontos à frente. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal ASR Fla. Ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, porque ajuda demais. Compartilha, comenta e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.